Mais de 12 milhões de habitantes, mais de 1.500 quilômetros quadrados, 32 subprefeituras. Essa megalópole sou eu, a sua São Paulo. Você já sabe o quanto eu sou surpreendente, né? Sou conhecida como Selva de Pedra e Terra da Garoa, como carinhosamente gostam de me chamar, mas na verdade, eu sou mais do que isso. Eu escondo muitos tesouros deslumbrantes, inclusive a natureza que eu amo tanto, representada por dezenas de parques e centenas de milhares de árvores em ruas, calçadas, canteiros e praças, que dão aquele charme às minhas paisagens. Para quem gosta de se deslumbrar com o ambiente urbano, alguns dos prédios mais altos do país também estão aqui. Eu sou muito diversa. Comunidades de várias etnias fizeram sua história aqui, e meus braços estão sempre abertos para acolher quem vier. Você pode perceber isso também nos milhões de turistas anuais por aqui. E é pensando em tudo isso que eu me esforço tanto para cuidar bem de você, que me escolheu para fazer parte da sua vida. Tudo isso está à disposição para atender você e ser a sua ajuda no que precisar. Aqui, o compromisso em fazer todos se sentirem em casa é o que me move todos os dias. E tem muita gente dedicada para isso. Cuidar da casa nem sempre é simples, mas quando a gente faz isso juntos, tudo fica mais fácil. Acima de tudo, eu estou sempre torcendo pelo seu sucesso. E por isso, foram criados milhares de empregos nos últimos anos por aqui. Você sabe que a diversão, a emoção, o encantamento e as experiências deliciosas fazem parte do nosso jeito de ser. Eu te ofereço sempre as melhores opções de diversão para aproveitar o que a vida tem de melhor. Nós ficamos separados por muito tempo, mas essa é a hora da gente se reencontrar, porque o nosso trabalho juntos deu certo. Mas, sabe, eu sou mais que números. Eu sou você. Mal posso esperar pelos momentos incríveis que vamos viver daqui para frente. Vamos juntos! É com muito prazer que começamos a nossa comemoração do Dia do Servidor, nosso período da tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos palestrantes que vieram aqui para nos abrilhantar, né? E hoje nós teremos, neste período da tarde, nós contaremos com a presença de Luciana Temer, doutora em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Luciana é professora da mesma instituição e também do mestrado da Uninove, com ampla trajetória na administração pública e no terceiro setor. Já foi secretária de Estado da Juventude, Esporte e Lazer do Governo de São Paulo, coordenadora da assistência jurídica da Fundação Prefeito Faria Lima CEPAM e secretária de Assistência e Desenvolvimento Social do município de São Paulo. Atualmente, é diretora e presidente do Instituto Liberta, de Enfrentamento e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Brasil, e atua nas áreas de Direito Administrativo e Constitucional. Chamo também Mauro Barletta, que é gerente de negócios de pessoa física da Superintendência em São Paulo, capital, com 12 anos de experiência no segmento bancário, é formado em administração de empresas pelo Mackenzie e possui certificação CFP, Certified Financial Planner. E para compor a mesa também, chamo Marcela Arruda, secretária municipal de gestão. Passo a palavra, então, nesse momento, para Marcela Arruda, que fará a abertura dos trabalhos. Boa tarde a todas e a todos. Mais uma vez, é bastante importante estar aqui compondo essa mesa e vou repetir um pouco, porque a gente já esteve pela manhã, mas tem uma turma que está agora só no período da tarde. Primeiro, o porquê de ter temas que são diferentes, mas necessários
para a nossa formação e, sobretudo, para o exercício da cidadania e o combate que é necessário também à violência. Eu estou aqui ao lado da Luciana, que já foi apresentada. Eu acho que uma das funções dela não foi falada como... A Luciana esteve como delegada da Delegacia de Defesa da Mulher por um tempo. A Luciana, além de tudo isso que ela falou, ela é minha amiga. Então, e a Luciana, ela reúne muitos valores, mas ela hoje, claro, conhecida não só no Brasil, mas no mundo, por um combate da violência contra a mulher, e aí inserido também a violência contra a menina. E por que nós precisamos ouvir isso? Porque nós precisamos, enquanto servidores públicos, não somente falar, não somente apoiar, não somente impulsionar, nós precisamos combater, nós precisamos enfrentar esse tema. E esse tema não está tão distante. Vou deixar a Luciana falar. Mas eu quero também agradecer ao Mauro que hoje vai nos ensinar de uma forma talvez mais lúdica, de uma forma com exemplos, sobre educação financeira. São temas diferentes, mas são necessários a esse mundo complexo do exercício da cidadania, e a Secretaria de Gestão e a Prefeitura de São Paulo, e aqui também em nome do nosso prefeito, agradeço a Luciana e ao Mauro pela presença, e sem mais delongas, nós vamos ouvir a Luciana, que tem um tempo bem curto hoje, por conta dos compromissos de palestras ainda hoje. Luciana, é com você. Pronto. Boa tarde a todas e todos. Queria agradecer o convite da Marcela, que, em primeiro lugar, é mesmo minha amiga, não é? E que está fazendo um belo trabalho aqui à frente da gestão. Cumprimentar o Jadir, que ele não contou, mas ele foi meu aluno, não é? Ele quis poupar, vocês conheceram a minha idade, mas o fato é, sim, ele foi meu aluno. E hoje é professor de Direito Constitucional, o que muito me orgulha, eu devo ter feito alguma coisa certa. Cumprimentar o Mauro, que vai falar de um assunto super importante, né, educação financeira, que de alguma forma não tem a ver com o que eu vou falar, mas sim tem. Então, o convite que eu faço a vocês é virem comigo numa proposta de reflexão sobre violências, vamos descendo, né, a escala, violência sexual contra mulheres, violência sexual contra meninas, na verdade, crianças e adolescentes. E aqui tem uma pegadinha no nome da palestra, violência contra a mulher. Na verdade, acho que violência contra a mulher é o chamariz para falar de um assunto que todo mundo tem, obrigada, tem familiaridade. Espera aí, para cima, para baixo. Tá. Acho que eu consigo, vamos lá. Violência contra a mulher é uma coisa que está na pauta do dia, está na pauta da sociedade. Então, todo mundo quer entender um pouco mais, quer saber um pouco mais, mas já sabe, já entende. E já sabe, já entende, por quê? Porque há 30 anos, e eu digo 30 anos porque eu fui delegada de polícia há 35 anos atrás, Delegacia de Defesa da Mulher de Osasco, eu fui delegada por 6 anos. Há 35 anos, quando eu estava na Delegacia de Defesa da Mulher, a realidade da violência contra a mulher era outra. Não havia, por exemplo, Lei Maria da Penha, que nada mais é do que uma lei específica para a violência doméstica. Aí, hoje os meus filhos têm 20, 21 anos, mas eles olham, quando eu falo que não tinha Lei Maria da Penha, Marcela, eles falam assim, o que tinha? Não tinha nada, não. Né? Tinha lesão corporal culposa, briga de bar e o homem bater na mulher em casa é a mesma coisa, lesão corporal leve. Né? Acidente de trânsito e o homem bater em casa na mulher era a mesma coisa. Por quê? Porque, na verdade, não tinha ainda um olhar da sociedade para esta violência. Eu digo sempre que em 6 anos, quase, na Delegacia de Defesa da Mulher de Osasco, eu nunca fiz a ocorrência de uma mulher rica. Nunca. Sabe por quê? Porque há 35 anos atrás, violência contra a mulher era coisa de mulher periférica. Sabe? Quem é que apanha? A mulher lá da periferia, coitada.
né? Não era coisa de mulher rica. E hoje, a gente sabe que todas as mulheres, indistintamente de que classe pertencem, classe social, elas podem ser vítimas de violência, sim. E hoje você vê mulheres empoderadas, tipo Luísa Brunet, processando os maridos ricos, milionários. Então, o que a gente fez ao longo desses 30 anos? Eu posso falar da Lei Maria da Penha, eu posso falar do crime de feminicídio, mas eu posso falar também de cota para as mulheres candidatas, não é? Posso falar da recém-lançada aí, do crime de violência política contra a mulher, mas a gente pode falar de políticas públicas que não são legislação, tipo Minha Casa Minha Vida ser no nome da mulher, ou Casa da Mulher Brasileira, enfim, uma série de políticas que vão sendo construídas, políticas por legislação, ao longo desses últimos 30 anos, e que fizeram com que, na verdade, fizeram com que não, essas políticas só foram construídas a partir de um desconforto social, com a consciência sobre o problema, e, a partir daí, você tem uma pressão da sociedade que se incomoda e pressiona o poder público. Quem está na gestão pública sabe como é que funciona. Eu tive aí a oportunidade de 2 vezes de estar na gestão pública. Você não vai sentar na sua cadeira e quebrar a sua cabeça buscando soluções para o que não é um problema para a sociedade. Aliás, o gestor que faz isso está errado, porque a gente tem que ouvir a sociedade, o que incomoda a sociedade. A partir desse incômodo da sociedade, a própria sociedade pressiona o gestor público e o gestor público vai buscar, junto com a sociedade, a solução para aquilo que a incomoda. Esta política toda de enfrentamento às violências contra a mulher e busca de igualdade, ela foi construída a partir do momento que a sociedade se incomodou. Que a sociedade entendeu que esta violência era muito maior do que ela podia imaginar, que não era coisa de mulher de malandro, não é? Que gosta de apanhar, porque quando eu era delegada era isso que eu escutava das escrivãs, a doutora, a mulher está aí de novo, daí gosta de apanhar. Eu estava numa delegacia de defesa da mulher. Né? Então, quando a sociedade entendeu que o problema era muito mais embaixo e que a gente precisava enfrentar, você começa a construção de políticas. Tudo passa pela consciência da sociedade. Qualquer evolução. O enfrentamento do racismo, que é muito recente no Brasil, o que é? Movimentos antirracistas, população negra, trabalhando com a lógica de vamos tirar a cortina de fumaça em cima desse tema. Vamos mostrar que o Brasil tem, sim, um racismo estrutural. Não é? Violência contra a mulher, o que é? Os movimentos feministas que vão lá, pressionando a sociedade, a imprensa, produzindo dados, falando, aqui, gente, violência contra a mulher é, sim, uma violência estrutural. E, a partir daí, se busca soluções. Feita essa introdução, o que eu quero criar aqui, ao final dessa nossa conversa, é um enorme desconforto em vocês. Eu quero que vocês saiam daqui muito, muito desconfortáveis. Sinto informar, mas esta é a minha missão como presidente do Instituto Liberta, que existe há 5 anos para falar de violências sexuais contra crianças e adolescentes no Brasil. Uma violência que hoje é vista como excepcional e que acontece com a criança pobre periférica. E isto não é verdade, porque esta violência, como eu vou mostrar para vocês com dados, não é excepcional, acontece em todas as classes sociais, assim como a violência contra a mulher, e também não é aquele monstro chamado de pedófilo que pratica esta violência. Vamos entender quem é o abusador, quem pratica esta violência, contra quem, aonde, porque assim, cada um de vocês, cada uma de vocês, vai poder sair daqui com 2 coisas. Uma, instrumentalizado para falar sobre esta violência, que é o que eu quero, que o Liberta quer que aconteça no Brasil. Não é? A gente senta no bar e vai discutir violência contra a mulher, não vai? A gente discute descriminalização de droga, a gente discute descriminalização do aborto, educação, saúde. Quem aqui que discute violência sexual contra crianças e adolescentes na mesa do bar? Ou no almoço de domingo com a família? Por que a gente não discute isso quando a gente tem um dado que mostra que, no Brasil, só do que é notificado em boletim de ocorrência, nós temos 4 meninas de menos de 13 anos estupradas por hora. Isso é um dado policial. Não é? Portanto, enquanto a gente conversa aqui, 4 meninas estarão sendo estupradas no Brasil com menos de 13 anos de idade. E aí,
A minha provocação começa da seguinte maneira. Hoje a gente não é mais só um instituto de enfrentamento da exploração sexual, e eu vou fazer aqui uma explicação rápida para vocês, mas é das violências sexuais. Então, vamos lá. É para cá, né? Para cima. Tá. Eu vou começar... Para onde que eu aponto? Não, Você não ia apontar, só para baixo. Pronto. A primeira provocação, mas, obviamente, aqui vocês já estão influenciados, né, pelo contexto da minha fala, mas eu sempre digo, pensa rápido, sem filtro, faz de conta que eu não sou liberta. Vítima de estupro no Brasil é? Mulher. Vítima de estupro no Brasil é mulher. Esta é a resposta que está na cabeça de todo mundo, certo? O problema é que essa resposta está errada. Vítima de estupro no Brasil são meninas de menos de 13 anos de idade. Este é o dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que todo ano publica no Anuário Brasileiro de Segurança Pública os dados recolhidos de boletins de ocorrência que acontecem em todos os estados brasileiros. Em 2021, 61,3% de todos os estupros eram contra menores de 13 anos de idade, a sua imensa maioria meninas. Não é? Então, nós estamos com a resposta errada. Não são mulheres, são meninas. Alguém pode virar para mim e dizer, mas, Luciana, desculpa, isso é retórica, porque, afinal de contas, menina e mulher é uma questão de gênero. E eu digo para vocês, que trabalham, de alguma forma, numa prefeitura e com política pública, não é bobagem. Porque política pública se constrói a partir de um bom diagnóstico do problema. Não é? Eu só tenho uma boa política pública quando eu tenho um bom diagnóstico. A violência sexual contra mulheres não tem a mesma característica da violência sexual contra meninas. E se eu não entender que esta é a violência preponderante e como é que ela acontece, eu vou continuar pensando só em políticas públicas de enfrentamento à violência sexual contra mulheres. O que é muito importante, a gente tem que seguir fazendo. Tem números assustadores também de mulheres. Mas a gente precisa também olhar para esta violência. Agora, por que todo mundo tem a resposta errada na cabeça? Será que a gente é tão alienado? E eu vou dizer para vocês, eu comecei a trabalhar, a gente montou o Instituto há 5 anos, justamente quando eu saí aqui da Secretaria de Assistência Social do município. Eu nunca tinha enxergado essa violência. Quando o patrocinador do Instituto me convidou para uma conversa, e me convidou para montar, e ele é um grande filantropo, empresário, que é o Eli Horn, eu virei para ele e falei, doutor Eli, muito sério, triste esse problema, né, de violência contra crianças, mas por que o senhor não escolhe lidar com um problema mais estrutural? O que eu pensava quando eu dizia isso? Violência contra a mulher é um problema mais estrutural. Não é? Questão de educação é um problema mais estrutural. E eu disse isso na minha maior ignorância, que é a maior ignorância da maioria da população brasileira. Não é? E eu tinha passado por tantos lugares. Eu trabalhei com vulnerabilidade social a vida inteira. Eu trabalhei com questão de gênero a vida inteira. Como é que eu não sabia? Como é que eu não sabia, por exemplo, e aqui mesmo com as sabidas notificações, são mais de 5 meninas, não, na verdade são mais de 4 meninas, é que é um pouco mais de 4 meninas estupradas por hora no país, alguém se empolgou e pôs 5, mas na verdade a conta certa é 4, qualquer coisa, meninas estupradas por hora. Como é que eu não sabia disso? Eu não sabia pelo seguinte, aqui eu volto, né? A primeira vez que um documento de segurança pública, o Anuário Brasileiro, separou estupro de estupro de vulnerável, porque quando eu falo de violência contra menores de 14 anos, eu estou falando de uma coisa que no Código Penal chama estupro de vulnerável. Foi em 2018. O Liberta, inclusive, já existia. E a gente ajudou a provocar essa discussão, porque o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que ajuda a cuidar, né, desta violência, o Fórum ajuda a construir políticas públicas de segurança a partir dos crimes mais preocupantes. Muito bem, o Fórum, ele começou a bater na violência de gênero
estupro, mulheres, isso é sério, temos que olhar. A gente começou a provocar, mas quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Em 2018, eles separaram, 53,8% eram meninas de menos de 13 anos de idade. Esse número foi subindo até que nós temos 61,3%. Luciana, que notícia horrível, né? Está aumentando o crime de estupro de meninas? Esse não é o meu palpite. Meu palpite é que este aumento é uma boa notícia, porque a gente está conseguindo dar visibilidade para algo que estava escondido. Bom, muito bem. Não, eu estou voltando, desculpa. Tecnologicamente eu sou péssima, vamos lá. 85,5% das vítimas dos registros são do sexo feminino. A maioria dos meninos, porque sim, tem muitos meninos vítimas de estupro no Brasil, a maioria tem entre 4 e 8 anos de idade. E as meninas, o pico é entre 10 e 13 anos de idade. Um pouquinho menos de 14, 10 e 13 anos de idade, o pico mesmo. Por que é importante a gente olhar esse dado e entender? Porque, na verdade, a gente está falando de uma sociedade que trata a criança como objeto. É uma sociedade adultocentrista. Ou seja, nós entendemos que a família é proprietária daquela criança. E quando o menino é menino, numa sociedade machista como o nosso, ele é só uma criança. Tão criança quanto a menina. E tanto faz, se ele é menino ou se ele é menina. Conforme ele vai crescendo, ele vai se empoderando para resistir a este tipo de violência, sendo vítima de outros tipos de violência. Mas a violência sexual, ele vai se empoderando. Mas tem uma outra hipótese aqui, que é, num país machista como o nosso, quando um menino é vítima de alguma violência sexual, tem um constrangimento ainda maior, tanto da vítima quanto da família. Por quê? Porque é questionada a sua masculinidade. A sua masculinidade é colocada em xeque quando ele é vítima de algum abuso, né? Por isso que se registra menos ainda notícias de homens e meninos do que de mulheres e meninas. Bom, se o dado existe, por que isso não é enxergado e priorizado no nosso país? Vamos entender? Vamos quebrar alguns mitos aqui, né? Onde está o perigo no imaginário popular? Nessa rua escura, sem luz. Eu lembro quando eu estava na prefeitura, Marcela, que a gente fez um trabalho de olhar onde eram os maiores casos de estupro, para aumentar a iluminação, e tudo isso continua sendo muito importante, parar o ônibus perto da casa da mulher, tudo isso é muito importante. Mas quando você olha e pensa em estupro, você pensa nesta rua aqui. O problema disso é que não é o que os dados apontam, principalmente quando você fala de violência contra criança e adolescente. O perigo não está na rua, mas está em casa. 76,5% de todos os estupros que aconteceram foram dentro da casa da vítima. 76,5%. E quem é o abusador? Aí tem essa figura aqui monstruosa, né? E essa figura monstruosa aqui é conhecida socialmente como tarado, sim, mas tarado é mais de mulher, hein? O tarado é de mulher. O da criança é o quê? Pedófilo. Vamos entender o que é pedofilia e o que é pedófilo? Primeiro, é muito importante dizer que não há crime de pedofilia. Aliás, não existe a palavra pedofilia em nenhum documento jurídico no Brasil. Nenhuma lei fala de pedofilia. Não há na lei, mas há nos registros médicos. A pedofilia é um transtorno mental reconhecido como uma doença pela Organização Mundial de Saúde. É uma doença que é um transtorno mental no qual a pessoa tem uma atração irresistível por menores impúberes, antes da puberdade, muito pequenos. A questão é, nem todo pedófilo, porque o pedófilo não é aquele que ataca a criança, como está no nosso imaginário, o pedófilo é aquele que tem atração pela criança. Mas muitos pedófilos se tratam e nunca praticam um crime na vida, não é? Eles se cuidam, se tratam, se matam, eles fazem e eles não praticam um crime. Quem pratica um abuso contra criança e adolescente até 14 anos é um criminoso. Estudos mostram, vai estar mais para frente, mas eu vou dar um spoiler aqui, adiantar, que cerca de 20% das pessoas que praticaram abuso contra crianças são diagnosticados com o transtorno da pedofilia. Então, olha que grande injustiça que a gente faz. A gente chama todo mundo de pedófilo, quando, na verdade, pedofilia é uma doença, que a pessoa tem que se tratar, e a pedofilia, nem todo pedófilo vai ser um criminoso, mas, sim, todo aquele que pratica um ato sexual com um menor de 14 anos, um adulto que pratica um ato sexual, é um criminoso. E não interessa se ele é pedófilo ou ele não é pedófilo.
ele é criminoso. Só que isso é muito ruim, eu vou dizer por quê. Porque quando a gente fala do pedófilo e vem esta figura monstruosa, a gente está falando de um louco, um cara que tem um distúrbio e que não é adequado socialmente. Aliás, eu tive uma aula incrível ontem na academia de polícia, eu fui dar uma palestra e tinha uma médica legista, junto com uma psicóloga, que falaram de quem é esse pedófilo. Né? Então, o pedófilo é um cara antissocial, que se isola, e são as características do transtorno mental, que não convive socialmente, que é muito tímido, que não sei o quê. Não é a figura do abusador. Quem é o abusador? Então, vamos lá. 82,5% das pessoas que praticaram abuso eram conhecidas da vítima, mas o mais importante é entender quem. 40,8% eram pais e padrastos. 37,2% eram primos, irmãos, tios e outros parentes. E 8,7% avós. Cara, é muito louco nas famílias, né? Vamos combinar. Porque se eu estou procurando louco, talvez eu não enxergue ele na minha família. E por isso que esta figura do pedófilo e do monstro é tão perversa. Porque o abuso ele acontece nas relações intrafamiliares e, normalmente, com uma pessoa querida, carinhosa, adequada, não é? Que frequenta as festas da família, que frequenta o culto. E aí, a gente não consegue proteger essas crianças porque a gente está com a lente em outro lugar, não aqui. Bom, quando perguntamos para as pessoas se elas denunciariam uma violência sexual intrafamiliar, porque a gente já viu que a violência é intrafamiliar, não é? Isso é dado policial, não é suposição. Quando a gente pergunta para as pessoas, vocês denunciariam uma violência intrafamiliar? A maioria das pessoas que eu converso, e quando eu converso honestamente, sem filtro, né, uns dizem, não, eu matava, eu não sei o quê. Blá, blá. Bom, mas você ia na polícia denunciar o seu pai, que é avô da sua filha, ou o seu irmão, que é tio da sua filha? E aí as pessoas dizem, eu não sei, eu ia afastar, eu ia chamar um psicólogo para não traumatizar, mas eu não queria traumatizar mais meu filho ou minha filha. Eu não sei, precisaria ver no caso concreto. Eu falo, quando você me responde isso, você me responde o que eu preciso saber, que é, não, a gente não denuncia um crime como esse. A gente não denuncia um crime como esse, e aqui quando as pessoas me perguntam, Luciana, se só 20% das pessoas são pedófilas, o que são esses 80%? Por que eles fazem isso? Eu sempre respondo, acho que tem questões culturais, patriarcado, machismo, mas eu nem sou a pessoa mais adequada para falar dessas questões sociológicas, enfim, culturais. Mas eu tenho uma certeza, 5 anos trabalhando e estudando essa questão. Eu não sei porque eles fazem, mas eu sei porque eles continuam fazendo. E eles continuam fazendo em razão do nosso silêncio. Vou contar para vocês uma pesquisa que o Liberta encomendou para o Datafolha agora, recentemente, e saiu o resultado em agosto. O resultado de uma pesquisa que a gente encomendou sobre silêncio e sobre o número desta violência mostrou, foi capa de manchete de um domingo, aí, o último domingo de agosto. 32% dos adultos entrevistados, homens e mulheres de todas as classes sociais, diferentes idades, rendas e tudo mais, 32% foram vítimas de alguma violência sexual antes dos 18 anos. São vários tipos, a gente está falando do estupro vulnerável, mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho da exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas a gente pode falar de outras violências, como violências virtuais, que é uma coisa que os nossos filhos e filhas estão sujeitos muito agora. Tem que ficar muito atento, porque a violência sexual virtual ela está em alta no mundo depois da pandemia. Não é? Vou dar só um dado para vocês. Em maio, como é que chama mesmo? A polícia europeia, esqueci o nome, Europol. A Europol, que é a polícia da Comunidade Comum Europeia, descobriu, no auge da pandemia e do lockdown, que o crime organizado migrou do tráfico de drogas e do contrabando, porque, logicamente, tinha um impedimento físico para esses crimes, para pequenas fraudes virtuais e para a produção de pornografia infantil, com crianças que estavam na internet. E o dado mais assustador
na Espanha, no mês de maio, que foi o pior período de lockdown, aumentou em 37% a busca por pornografia infantil. É muito assustador. É disso que a gente está falando. Muito bem. Então, a gente precisa tirar esse crime da invisibilidade. Denunciar é difícil, mas a gente tem que, no mínimo, falar sobre isto. A gente precisa botar isso na mesa. Entendeu? Porque a maioria dos abusos intrafamiliares, e aqui, de novo, gente, eu falo de um leque enorme, tem gente que é super agressivo, que vai lá, estupra, com violência e tal, mas a maioria dessas relações intrafamiliares são na sedução, no desconhecimento da criança. A criança não sabe aquilo que está acontecendo. E a maioria das vezes, esta violência ela não é com penetração, então ela não deixa marca. E quando a criança tem coragem de falar, ela é desacreditada, porque nós somos uma sociedade adultcentrista, que acredita mais na palavra do adulto do que da criança, porque a criança inventa, né? Ela imagina. E porque o sujeito que ela está acusando não é o pedófilo maluco, monstruoso, é aquele vizinho super amigo que vem aqui todo domingo comer com a gente. Não é? Então, a criança é desacreditada. Quando chega o caso da denúncia policial e vai fazer o exame, a médica legista estava lá contando desolada. O laudo vem negativo, na maioria dos casos. E quando o delegado, a delegada encontra esse laudo, o que ela fala? Não houve abuso. Como a gente fala há 30 anos de violência contra a mulher, o que a gente sabe hoje? Qual é a fala que todo mundo faz? Olha, se o seu namorado te xingar, te empurrar, sai que é fria. Porque nenhuma violência contra a mulher começa com um tiro na cabeça. A violência escala, não é? A gente sabe que começa com pequenas agressões e vai escalando. Agora, a violência sexual contra crianças e adolescentes também é assim. E quando essa criança tem coragem de contar, ou essa mãe tem coragem de denunciar, e é desacreditada, aí a vulnerabilidade se instala totalmente, porque o abusador fica relaxadão. Né? Tá vendo? Não adianta nada. Muito bem, vamos falar de um outro assunto super rápido aqui, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes, que é conhecida como prostituição infantil, a gente fala sempre entre aspas, porque para não confundir com a prostituição adulta. Se prostituir no Brasil não é crime, desde que você tenha mais de 18 anos, homens ou mulheres, e pagar por um serviço de prostituição também não é crime no Brasil, você não pode explorar a prostituição de outra pessoa, mas pagar por uma... não é crime. Muito bem, a gente pode discutir outras questões, mas não é crime. Menor de 18 anos não pode estar em condição de prostituição. Isto é exploração sexual de crianças e adolescentes. Muito bem, olha só o que acontece no Brasil em relação à exploração. E eu vou dar o dado aqui para vocês. O Brasil é conhecido internacionalmente como um dos países que mais explora sexualmente seus meninos e suas meninas. A Polícia Rodoviária Federal, junto com a Childhood, uma organização muito séria que há 20 anos vem enfrentando essa questão no Brasil, mapeou, Polícia Rodoviária Federal, mais de 3.651 pontos de exploração sexual só nas rodovias federais. Mas quem trabalha em São Paulo sabe o que acontece no terminal de cargas Fernão Dias, não é? Onde a exploração é há anos. Então, só para dizer o seguinte, a gente está falando só de um dado de exploração sexual nas rodovias federais. Sabe quantos registros de exploração sexual o anuário registrou o ano passado? 733. Essa conta não fecha, não é? Se eu tenho mais de 3.000 pontos, como é que eu tenho 733 casos registrados? Aqui, a invisibilidade também é muito grande, mas por uma razão diferente. Quando a gente olha para a violência sexual contra crianças e adolescentes, a gente sabe que essa invisibilidade é porque a violência é intrafamiliar, é porque as pessoas têm constrangimento de falar, mas todo mundo se importa, se incomoda. Todo mundo se incomoda quando uma menina de 6, 8, 9 anos sofre uma violência sexual. Mas quando essa mesma menina, e este é um histórico possível, quando essa mesma menina está de shortinhos e topzinho, na praia, na praça, aqui no centro da cidade, não é? Numa condição de exploração sexual, a gente adulto dá de ombros e fala, essa menina está aí porque ela quer. E a sociedade acaba vendo essa menina como mais uma prostituta. E não sou eu que estou dizendo isso, é a pesquisa da Datafolha. A gente encomendou em 2018 uma pesquisa para entender como é que o brasileiro entendia a exploração sexual de crianças e adolescentes. 100% sabia que pagar para ter qualquer tipo de relação sexual, e aqui pagar não é em dinheiro, tá? É qualquer troca, pode ser um saco de bolacha, um convite para uma festa, o que for.
para se relacionar com um menor de 18 anos é crime. Do universo de pessoas entrevistadas, 24% sabiam de algum caso de exploração ou já tinham presenciado. Desse total que sabia de uma situação, 28% só denunciaram. Por quê? Porque não é problema meu. Não é? Então, a gente está falando de uma violência que é gigante, é invisível e que a gente tem que olhar para ela, para baixo, né? Quando se fala de exploração sexual, a sociedade não enxerga a criança, aqui eu já falei, é a pesquisa da Datafolha. Muitas são as consequências pessoais e sociais, eu vou passar rapidinho aqui, pessoais e sociais da violência sexual, mas vamos olhar para uma delas só, que atinge a todos nós, indiretamente. Gravidez na adolescência. Nós temos cerca de 21 mil meninas por ano com menos de 14 anos grávidas no país, do que é registrado, e quem conhece esse Brasil, imagina quanto não é registrado. Isso aqui no Brasil todo. Muito bem, média de 6 abortos legais realizados por dia, dá essa total. O que acontece? Qual é o problema desta gravidez? Óbvio que a gente sabe qual é o problema de uma menina de 12 anos grávida, mas vamos pensar nas questões sociais. Mães adolescentes, pesquisa do IBGE, 6 entre 10 não estudam nem trabalham. Quase 30%, 29% é a chance de uma menina que engravidou na adolescência voltar a engravidar na adolescência. 18% é a taxa de evasão escolar de meninas em razão de gravidez precoce. Por que o Liberta existe? Para ajudar a tirar a violência sexual infantil da invisibilidade. Criar um desconforto social gigante. Para quê? Para entender esse fenômeno, enfrentar suas raízes e mudar uma cultura. Temos que provocar as pessoas com a seguinte informação, aqui eu já falei para vocês, só 20% é pedófilo. É o silêncio, e a gente tem que romper o silêncio dessa violência, Acreditamos que... vou acabar aqui dizendo o seguinte. Quando eu falo do quadro de gravidez na adolescência, tem uma relação que é a seguinte. A gente olha para a violência contra a mulher. Só que eu vivo dizendo, se a gente empodera uma menina de 10 anos, a gente não precisa cuidar da mulher de 30. Essas meninas saem da escola, não se capacitam no mercado de trabalho e ficam dependentes financeiramente da figura de um homem, ou ficam sendo exploradas sexualmente. E este ciclo de violência e miséria não se rompe. A gente tem que olhar para isso, de verdade. Vou dar um outro dado para vocês. Tem um estudo do Banco Mundial que mostra que o Brasil, aqui para os bancos, para o Banco do Brasil, 3,5, o Brasil deixa de produzir, estudo do Banco Mundial, 3,5 bilhões de dólares em razão da gravidez precoce. Este é um dado econômico, que podia estar indo para o saneamento básico, podia estar indo para o sistema de segurança, e a gente deixa de produzir. Agora, quem está sentado olhando para a menina grávida de menos de 14 anos? Quem está discutindo isso? Ninguém. Não são vocês que não estão. Ninguém está. A gente precisa discutir isso. E para discutir isso, e eu vou finalizar aqui, para discutir isso, a gente precisa mudar uma cultura. Prender, gente, é muito importante, né? Prender gente que pratica crime. Mas vai ter que prender muita gente, vocês estão vendo, né? 1/3 da população brasileira foi vítima, tem 1/3 que precisa ser preso. Então, é muita gente, a gente não dá nem conta. O Liberta está muito mais preocupado em evitar que este crime aconteça. Qual é a nossa política de enfrentamento? No que a gente acredita? Prevenção nas escolas. A gente não inventou isso. No Reino Unido, há 20 anos, existe uma política no qual é obrigatório escolas públicas e privadas falarem sobre prevenção à violência com crianças muito pequenas e sobre sexualidade saudável com adolescentes. Resultado dessa política, diminuiu gravidez na adolescência, diminuiu doença sexualmente transmissível entre os jovens, as meninas começaram a ter relação mais tarde e com mais consentimento, porque informação é empoderamento. Falar sobre sexualidade, sobre prevenção à violência nas escolas, não é incentivar as pessoas a fazerem sexo, né? É instrumentalizá-las para ter uma relação saudável e saberem se proteger. É sobre isso, essa é a nossa luta, e a gente acha que a sociedade tem que mudar a relação que tem hoje com a violência sexual, porque a gente sabe que um adulto, homens e mulheres, e hoje eu sei de muitos,
que foram vítimas de alguma violência sexual quando crianças não têm coragem de falar sobre isso? Por que um adulto estruturado não tem coragem de falar que sofreu uma violência sexual na infância? Porque é constrangedor. Se eu estiver numa sala, e aqui eu encerro, começar nessa sala, mas vamos pensar numa sala com 30 pessoas. Se numa sala com 30 pessoas, uma pessoa levantar a mão e disser, eu fui vítima de violência sexual na infância, essa pessoa vai ficar estigmatizada. E é por isso que ela não quer falar. Mas, segundo o Datafolha, numa sala de 30, 10 foram vítimas. E se 10 pessoas numa sala de 30 levantarem a mão e disserem, eu fui vítima de violência sexual na infância, e eu estou aqui para não acontecer com mais ninguém, acabou o estigma. É 1/3 daquela sala. É 1/3 do país. E a gente precisa falar sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. É isso, gente. Bom, como vocês viram, a Luciana, ela impacta. Ela traz dados reais. Recentemente, o Instituto Liberta fez uma passeata virtual. Foi impactante. Acho que todos viram, jornal, TV, o quanto foi impactante. Eu acho que tem tempo para uma pergunta, se alguém tiver, ou no máximo 2, que a Luciana está com um prazo bem curto. Mas, Luciana, você falou de ações que, pessoalmente, os servidores, as servidoras podem adotar no combate à violência. Nas suas vidas pessoais, familiares, no seu ciclo de amigos. Mas você citou um ponto sobre políticas públicas, e nós estamos aqui com pessoas que são formadores das políticas públicas. Aqui no município de São Paulo, entre outros projetos, tem 2 projetos que eu quero fazer essa provocação. Um projeto de auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência, não é um projeto, é uma realidade, existe essa ação. E um outro, mais recente, que foi lançado, é a prioridade de mulheres vítimas de violência na fila do programa Pode Entrar, que é um programa amplo de habitação, e, entre outras prioridades, tem, pelo que eu recordo, tem esse eixo. Mais recentemente, isso acho que 2 semanas, teve uma outra ação, que é o acolhimento de mulheres moradoras de rua, mas que serão acolhidas, ela e suas filhas. É um acolhimento especial para mulheres que queiram ser acolhidas, mas que é um acolhimento destinado a mulheres. Então, ela vai com a sua filha, com a sua família, mas são mulheres que certamente também não têm lá o marido, que poderia ser abrigado em outro programa social. Esse tipo de programas, eles integram políticas públicas que podem também ser provocadas por essas pessoas que estão aqui enquanto formadores, mas não só na assistência social, na educação, mas enquanto servidores na Secretaria de Gestão, na Secretaria de Governo. Você entende que programas como esse são, de fato, complementares para que a mulher proteja a menina que ela tem, mas ela evite que a menina que ela foi com seu sofrimento se repita? Claro, sem dúvida nenhuma. Veja, em nenhum momento a gente pensa em transferir a proteção hoje, né, a preocupação da proteção com a mulher. Não, vamos parar de pensar agora em ações de proteção à mulher para cuidar da menina. Até porque é isso, a mãe é a mãe desta menina e deste menino, e que é a pessoa que, em tese, hoje na nossa sociedade não deveria ser, né, deveria ser uma figura do pai e da mãe, mas hoje a mãe tem esta figura de protetora. Então, não se pensa em nenhum momento, Marcela, em abandonar essas políticas, são fundamentais, mas somar a novas políticas, olhando com um olhar específico. Porque é isso, a gente tem políticas, e você sabe disso tão bem quanto eu, e as pessoas que estão aqui também, que as políticas são políticas imediatas, de médio e de longo prazo. Quando a gente fala de educação, toda política de educação é uma política de longo prazo. Não existe política de educação de curto prazo. Então, a gente está falando de 20 anos, no mínimo, não é, para transformar uma realidade por meio da educação e outras questões. A gente não tem tempo para esperar 20 anos. Então, sim, a gente tem que cuidar de questões emergenciais, que é quando uma mulher sabe que a filha dela está sendo abusada pelo
padrasto, ou pelo pai dela, e ela mora na casa do pai. Para onde que ela corre? É muito fundamental que esta mulher tenha trabalhado não só a consciência para entender que ela pode proteger, porque é muito comum a naturalização, eu sofri isso, eu sobrevivi, minha filha sofreu, vai sobreviver, e assim vão gerações de vítimas. Mas não só esta situação, mas para onde eu corro se eu tenho essa consciência? Porque não adianta eu ter a consciência e não ter para onde ir. Né? Então, é fundamental, acho que é fundamental. Muito importantes ações que a Prefeitura siga nesta linha e agora com o olhar também pensando. Eu queria só contar uma última coisa para vocês que eu não contei. No Agora Você Sabe, que foi esse movimento que a gente fez, eu fiz uma parceria com a administração penitenciária e eu fui a 3 presídios de São Paulo, 2 masculinos e 1 feminino, dar uma palestra sobre violência sexual e convidar as pessoas que estão no sistema prisional, que foram vítimas de alguma violência, a entrarem com a gente na passeata virtual. A última passeata virtual da Agora Você Sabe, tinham 51 pessoas do sistema prisional. Era todo mundo, não sei se alguém chegou a ver, mas era todo mundo, era anônimo, a pessoa só falava 3 frases e vinha todo mundo nessa grande passeata virtual. Foi muito lindo para quem viu. Mas eu queria dizer que eu fui falar em um presídio específico, que é o Parada Neto, que é um presídio só para abusadores, que fica separado, lá em Guarulhos. Eu falei para 50 homens. Dos 50 homens, 21 estão na passeata do Agora Você Sabe, porque se reconheceram vítimas de abuso quando crianças. Então, é muito sério isso. A gente tem que falar sobre isso, sob pena de não interromper estes ciclos de violência. Não sei se alguém tem pergunta, mas eu preciso liberar a Luciana e as perguntas serão respondidas depois. Nós receberemos, a organização vai receber as perguntas, se alguém tiver, e a Luciana responde, gente. Então, depois, podem mandar para a organização que ela responde. Eu quero agradecer, Lu, a tua presença. Eu agradeço muito, de verdade. Na verdade, eu peço 1000 desculpas, gente, porque eu não ia sair, mas minha filha está com uma emergência na faculdade, porque o palestrante dela, que ela tinha chamado, faltou. E aí ela precisa que eu falar, dar uma palestra, entendeu? Então, eu peço desculpas e agradeço de verdade a atenção de vocês. Muito obrigada, Lu. Bom, gostaria de registrar a presença da Tatiana Regina Suto, chefe de gabinete da SGM. Bom, continuando, então, depois dessa palestra, né? É por isso que eu decidi ser constitucionalista, por causa dessa mulher, né? Então, ela falou que eu fui aluno dela, e fui aluno dela na graduação, e, para mim, foi um prazer ouvir ela lecionar depois de tantos anos, né? Bom, continuando, então, a nossa tarde, passo a palavra agora para Mauro Bartella. Boa tarde, pessoal. Tudo bem aí? Tudo certo? Falar de dinheiro um pouquinho? Falo de pé, então eu prefiro que falar sentado, que eu me movimento bastante aqui. Eu falo meio rápido. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me interromper, tá bom? Ou é só olhar com cara feia, começar a olhar para baixo no celular, que eu vejo que vocês não estão interessados, eu retomo. Beleza? Antes de mais nada, queria agradecer à doutora Marcela, a equipe da Prefeitura, por nos receber. É muito bacana poder falar de educação financeira, é um tema que, felizmente, né, cada vez tem sido mais falado aí, tem muitos influenciadores financeiros, hoje em dia vocês são mais ligados na internet, vocês veem que é um tema bastante constante. E também parabenizar vocês pelo Dia do Servidor, eu sei que é na sexta-feira, mas eu, como filho de servidores do Governo do Estado de São Paulo, agradeço, tenho toda a minha admiração e respeito por vocês que prestam aí, garantem os serviços públicos de qualidade para os paulistanos e para os que não são paulistanos também, que passam por aqui. Beleza? Antes de a gente começar o tema aqui, eu queria falar um pouquinho sobre mim. Eu sou gerente de negócios da pessoa física aqui de São Paulo, da superintendência que a gente chama de PF1, que pega o estado inteiro de São Paulo. Eu sou responsável por crédito e cartões, então é um tema que tem bastante ligação com a educação financeira. Sou formado em administração de empresas pelo Mackenzie e tenho uma certificação chamada CFP,
tem o nome lá em inglês, né, Certified Financial Planner, mas na prática fala que eu sei alguma coisinha do que eu vou falar aqui para vocês. Então, talvez eu tenha um pouquinho de conteúdo para trazer, mas é importante que vocês saibam que esse tema aqui, que parece muito difícil, é muito simples, na verdade, né? Então, deixa eu ver se vai passar aqui. Legal. Educação financeira. Vamos falar de planejamento, tá? Falar de dinheiro, na verdade, e aí talvez vocês concordem comigo, você conversa com os familiares, conversa com os amigos, fala sobre, especialmente, o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro, a primeira coisa que vem à cabeça é, esse cara é materialista. É ou não é? Falou de dinheiro, falou, só pensa em dinheiro, ele não quer viver o presente, ele só quer pensar lá na frente. Então, quantas vezes vocês falaram de dinheiro com amigos de vocês, seu amigo falou assim, talvez eu nem esteja vivo amanhã. É ou não é? Concorda comigo ou não? Quantas vezes isso aconteceu e acontece, infelizmente. Então, o planejamento financeiro é o equilíbrio, que aí, para mim, equilíbrio tem que servir para tudo na vida, desde tomar água e Coca-Cola, até falar de dinheiro e viver bem o presente, pensar no futuro, tá? Cumprir as obrigações do dia a dia, então falar de pagamento de contas, mas, ao mesmo tempo, planejar para que eu realize os sonhos que eu tenho, e aí cada um tem os seus sonhos, sejam pessoais, sejam familiares, tá? E gastar dinheiro e poupar dinheiro. Acho que gastar dinheiro, acho que é fácil de falar, todo mundo gosta, eu adoro gastar dinheiro, né? Acho que vocês todos também, mas a gente também precisa poupar. Então, é o equilíbrio entre o que eu vou fazer com o dinheiro que eu recebo, então, quanto a prefeitura me paga aqui, o que eu vou fazer com esse recurso, e como eu vou me planejar para lá na frente, quando eu me aposentar, ou quando eu quiser viajar, ou quando eu quiser comprar um carro, quando eu quiser comprar uma casa, eu tenho o recurso necessário para isso, tá? Beleza. Eu vou tentar causar um desconforto em vocês também, tá? A ideia dessa conversa aqui, são temas muito simples, muito básicos, até peço desculpas para vocês se tiverem alguma coisa muito batida aqui, mas talvez eu não vou causar um desconforto tão grande quanto a doutora Luciana, tá? Vai ser um negócio um pouquinho mais tranquilo, mas é importante que vocês saibam que essa reflexão que vocês vão fazer nos temas que eu vou trazer aqui são importantes para o crescimento de vocês, legal? E aí vocês levem para as famílias e amigos de vocês. Vocês conhecem a situação financeira de vocês? Mais importante, aí eu quero que vocês interajam um pouco comigo aqui. Vocês sabem quanto vocês ganham? Quantos de vocês sabem quanto ganha? Pode levantar a mão, gente. Não é possível. Se não souber, transfere para a minha conta aqui, que depois eu falo para vocês. Vocês sabem quanto vocês ganham? Legal, acho que é fácil, né? Tem o portal de vocês, demonstrativo de pagamento, é só olhar na conta corrente lá do Banco do Brasil quanto vocês recebem. Tá fácil saber quanto ganha, né? Quem não souber, mais uma vez, depois eu deixo minha conta corrente, vocês me transfiram lá, ou deem o acesso da conta de vocês, e eu falo para vocês depois. Beleza? Legal? Tranquilo. Agora uma pergunta que é mais difícil, hein? É mais difícil, mas eu quero que vocês levantem a mão se vocês souberem. Eu acho que ninguém vai levantar, ou 10% vai levantar. Vocês sabem quanto vocês gastam? Quantos de vocês? Ó, muita gente falando não vale a pena levantar a mão para falar não. É só isso. Ó, é que vocês não estão olhando para trás, mas eu vou dizer que 10% sabe quanto gasta. 10%. Todo mundo sabe quanto ganha, ou pelo menos todo mundo, né? Eu vi um outro que não sabe, mas 10% sabe quanto gasta. Então, na verdade, se a gente for traduzir em termos muito práticos, educação financeira é isso. Saber quanto eu ganho e quanto eu gasto. Certo? Legal. Como vocês gastam o que vocês recebem aqui? Então, se você não sabe nem quanto você ganha, provavelmente você não vai saber como você gasta esse dinheiro. Felizmente, estamos aqui, Banco do Brasil, um grande parceiro da Prefeitura, todos vocês têm conta maravilhosa no Banco do Brasil, temos soluções para isso que eu vou apresentar mais para frente, tá? Mas, o importante é que vocês saibam que receitas e despesas é a base da educação financeira. Então, receita, quanto eu ganho, despesa, quanto eu gasto. Legal. Num determinado período. E aí a gente falou no começo, inclusive era o título aí da apresentação, educação financeira é qualidade de vida, porque a gente tem a nossa qualidade de vida, que às vezes é expressa na saúde física, que é super importante, né? Na saúde familiar, vamos dizer assim, como é que está a nossa família, como é que está a nossa cabeça. Mas, se a nossa saúde financeira não estiver boa, quantas vezes vocês se preocuparam como é que estava a conta de vocês naquele dia? Se eu ia ter dinheiro para pagar as contas no final do mês, se eu tive que pagar o cartão mínimo porque eu não tinha recursos para pagar lá na frente. Então, também a qualidade de vida para que vocês planejem para isso. Beleza. Vamos falar um pouco de despesas.
Tá? Então, a gente separa aqui, geralmente, em 2 tipos de despesas, despesas físicas variáveis. Eu coloquei eventuais aqui para falar um pouco mais para frente, mas para que vocês saibam o tipo de despesa que vocês vão ter no decorrer do mês. Tá? Despesa fixa, acho que o próprio nome diz. Então, vou falar do Mauro aqui, né? Eu não tenho imóvel próprio ainda, então o meu aluguel é uma despesa fixa que eu tenho. Eu pago lá, sei lá, R$3.000 de pacote de aluguel. Eu sei que todo mês, independente de quanto eu ganho, eu tenho R$3.000. Eu tenho a mensalidade da escola do meu filho, eu tenho a mensalidade da academia, né? Eu tenho despesa de seguro de vida, que é o que eu pago todo mês, que é fixo, que eu vou falar daqui a pouquinho de seguros também, que é importantíssimo para o planejamento financeiro de vocês, tá? Legal, despesa fixa, vocês precisam saber. A gente vai falar um pouquinho sobre como vocês organizam isso daqui a pouquinho. Despesas variáveis, isso aqui é muito perigoso, já começa a ficar um pouco perigoso, porque eu sei quanto eu ganho, eu não sei quanto eu gasto, as despesas fixas eu consigo levantar, mas as variáveis vai depender do meu mês. Então, é o famoso sobrar mês do meu salário, né? Se eu não souber o que eu gasto ali, o que pode gastar de variável, e aí aqui depende muito do consumo de vocês. Eu vou dar um exemplo muito básico aqui, não sei nem se eu posso falar o nome das empresas, então, aplicativos de comida. Vocês já tiveram, aí todo mundo olhou aqui, fechou o olho, tem uma menina ali atrás chorando, calma, vai dar tudo certo. Aqui na frente também, está chorando. Foi bom, foi bem demais. Mas o que é importante que vocês façam? Não sei se vocês já tiveram curiosidade. Eu já fiz isso. Quando vocês forem fazer, vocês façam sentados, tá? Levantem no aplicativo de comida de vocês os últimos pedidos do mês. E somem numa calculadora, espero que a calculadora esteja errada, tá? Mas somem na calculadora quanto que vocês gastaram. Às vezes por pura preguiça. Eu falo por mim. Ontem à noite, eu cheguei em casa à tarde do trabalho, né? Porque o Banco do Brasil a gente trabalha muito para que vocês sejam super bem atendidos. E aí eu fui pedir uma comida, mas eu tinha uma comida na geladeira, 5 passos de onde eu estava. Então, por pura preguiça, eu pedi lá um hambúrguer, uma batata frita, e gastei X reais. Imagina fazer isso todo dia. Final de semana, o que a gente faz? Chego cansado na semana, trabalho pra caramba, chego no final de semana, vou pedir uma pizza. Aí no dia seguinte, vou pedir um árabe, vou pedir um hambúrguer. Na hora que você vê, você gastou R$500 no final de semana. Estou certo ou estou errado? Certo, né? É isso aí. Então, para mim, a despesa variável mais perigosa, que eu acho que está na mão de vocês para tentar controlar, ou tentar pelo menos identificar, são os aplicativos de comida. Pensem nisso. Isso já vai mudar, basicamente, 50% da perspectiva de vocês em relação aos gastos variáveis. Tá? Os gastos eventuais, e aí a gente tem soluções para isso, né? E basicamente, eles se transformam nos seguros que vocês têm disponíveis aí, não só os nossos, mas todos do mercado, que vão evitar que vocês tenham gastos muito maiores do que vocês poderiam ter. Então, às vezes, eu coloco lá no meu orçamento mensal uma parcela de seguro que me evita um gasto 10 vezes maior. Eu acho que algo que vocês têm aqui, eu sei, e vocês podem contratar fora também, que evita uma despesa eventual gigantesca, é o plano de saúde, ou seguro-saúde. Né? Então, eu preciso de uma internação, por exemplo, de emergência, se eu não tiver o plano de saúde, só vou saber quanto eu tenho que pagar lá na frente. Isso é uma questão importantíssima de planejamento financeiro. Tá? Vou falar sobre os seguros daqui a pouquinho, e tem aí para vocês entenderem quanto isso pode ajudar vocês em cada indicador. Beleza? Até aqui tudo certo, gente? Alguma dúvida? Tranquilo? Super fácil, né? Difícil é colocar em prática. Né? Difícil é... Se vocês quiserem, vocês podem deletar os aplicativos de comida agora, tá? Ou vocês podem fazer um timer ali, que na hora que vocês entrarem já dá um choquezinho no dedo, sei lá. Vocês pensam, tá? Legal. Vamos lá, vamos para a parte prática. Tá? Plano de ação. Como eu faço o meu planejamento, Mauro? Aí eu vou deixar algumas opções para vocês. Tem gente mais old school que prefere fazer no papel. Mauro, fazendo no papel, então eu vou pegar o meu aplicativo de comida, vou listar no papel, entrar lá no meu portal de servidor da prefeitura, ver quanto eu ganho e fazer o bate. Ver quanto que eu tenho no meu planejamento financeiro para ver receita e despesa. Pode fazer isso? Pode. O importante é começar. Tem gente um pouquinho mais, né, mais tecnológica, como disse a doutora Luciana, que prefere fazer uma planilha. Hoje vocês têm planilhas e planilhas e planilhas e planilhas disponíveis, inclusive no nosso site a gente tem também, para que vocês coloquem lá receita e despesa, ele calcula automaticamente. Mas o Banco do Brasil, pensando na educação financeira da população, do cidadão brasileiro,
tem um aplicativo, dentro do aplicativo, um item chamado Minhas Finanças BB, que eu até coloquei aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver fácil, que ele, com base no consumo de vocês, então vocês usam um cartão do Banco do Brasil, imagino, né, para comprar a sua pizza no final de semana, certo? Legal. Ele já vai fazer um gráfico para vocês do que vocês estão gastando, quanto vocês estão gastando. Então, o Mauro, ele vai lá, ele só pede comida, então o gráfico dele de comida vai ser lá em cima, lazer. O Mauro gasta muito em viagem, vai ter o gráfico de viagem. Então, vocês vão conseguir saber, e aí depois... Agora não, porque eu prefiro que vocês prestem atenção em mim, mas depois que acabar aqui, vocês acessem lá o menu do aplicativo. Minhas Finanças BB, tem um itemzinho lá, planejamento financeiro, que vocês vão conseguir... Na hora que clicar ali, já vai dar todo o gráfico de quanto vocês gastam lá. Beleza? Então, esse é o primeiro passo. Eu preciso listar receita e despesa. Isso é básico da educação financeira, tá? E aí tem algumas formas que vocês podem fazer isso. Automatizado, acho que é melhor ainda, né? Legal. Fiz o planejamento financeiro. O que eu tenho de resultado? Aí, às vezes, eu tenho um resultado que não é o esperado, né? E aí tem gente que não sabe nem quanto ganha, fica mais difícil ter essa noção. Mas a gente precisa entender que a gente precisa daqui para cá, até porque educação financeira é um processo. Então, se hoje eu faço esse resultado, é um resultado deficitário, ou seja, eu gasto mais do que eu ganho, eu preciso passar primeiro para o neutro, com base no que eu apurei, e depois passar para o resultado superavitário, que significa que eu estou ganhando mais do que eu gasto. Então, aqui sobra mês no salário, aqui sobra salário no mês, que é onde vocês vão conseguir realizar os sonhos de vocês. Certo? E aí, sobrando dinheiro, eu tenho alguns conceitos também de educação financeira, a reserva de emergência, que é super importante que vocês tenham para esses imprevistos. Os seguros ajudam, mas é importante que vocês tenham algum recurso para o imprevisto, que o seguro às vezes não cobre, ou algo que vocês queiram fazer. Eu tenho a reserva de lazer, eu tenho a reserva para viagem, eu tenho a reserva para aposentadoria, que se transforma numa previdência privada. Talvez para vocês faça sentido como uma complementação, ou que vocês façam para os filhos de vocês, sobrinhos, parentes, amigos, né? Então, é importante que vocês conheçam que educação financeira é um processo. Não adianta, a gente começa aqui, muitas vezes, e a gente vai aqui para baixo. Mês a mês, e o primeiro passo para isso é que vocês façam a listagem do que vocês ganham, a listagem do que vocês gastam, a gente tem ferramentas para isso, para que vocês consigam se conhecer melhor. Certo? Beleza. Soluções. Quais são as soluções que vocês têm aqui? Disponíveis, não só no Banco do Brasil, mas no mercado. Eu coloquei o nosso aplicativo aqui, que acho que vocês conhecem muito bem, né? Agora sim, vocês vão entrar na conta de vocês todo santo dia para saber quanto vocês ganham e quanto vocês gastam, espero eu. Mas, muitas vezes, né, depois de todo esse arranjo, eu vou precisar de um crédito pessoal. Eu vou precisar de um empréstimo. E aí eu até coloquei um lembrete aqui na tela da nossa apresentação. Atenção às taxas de juros. Porque as taxas de juros, né, os juros, basicamente, é o custo do aluguel do dinheiro. Então, o banco empresta para você, ele vai cobrar um percentual, que quanto menor, maior. Eu acho que isso é meio básico, né? O que vocês precisam ter noção? Como servidores da prefeitura, vocês têm linhas de crédito muito baratas, mas também, para quem não tem mais aquela disponibilidade, as taxas de juros vão subindo. Então, a gente tem o crédito consignado, o crédito automático, que é sem vinculação, aquele que debita na conta. Vocês têm o cheque especial, que é perigosíssimo, né, que vocês utilizem como fluxo de caixa. Então, a gente tem muitos clientes ou muitos colegas nossos que incorporam o cheque especial no salário mensal. Isso é perigosíssimo, porque as taxas são muito altas. Tá? Uma outra coisa que é importante que vocês fiquem atentos, para quem ainda precisa de crédito para ajustar o orçamento, são as taxas de crédito que são não consignado, travestidas de consignado. Então, cartões benefício, cartão consignado, ou quando vem aquela super oferta, né, que fazem para você só falando do valor da parcela. Olha, você vai pagar só R$100 por mês. Se você fizer a conta de quanto você pegou, de quanto você vai pagar até o final, multiplicando pelo prazo, muitas vezes fica inviável pagar. Você nunca vai sair daquilo ali, né? Então, é importante que você saiba que o crédito não necessariamente é ruim, né? A gente tem dívidas boas e dívidas ruins. O crédito, ele ajuda no ajuste do orçamento. Vocês conseguem consultar as condições que vocês têm
no portal do servidor de vocês, isso de todos os bancos, não só do Banco do Brasil. No nosso aplicativo, para quem é cliente do Banco do Brasil como vocês têm todas as simulações, condições de taxa, prazo, quanto vocês conseguem pegar e tudo mais. Tá? Mais do que ajuste no orçamento, o crédito apoia nas aquisições de vocês. Então, às vezes, eu quero comprar um carro novo, uma casa nova, e eu não tenho aquele recurso todo, eu não consegui ainda criar aquela reserva para pagar à vista. Né? Espero que a gente consiga fazer isso rápido, mas muitas vezes não conseguimos. Então, ele é importantíssimo no apoio a aquisições, e, mais uma vez, atenção às taxas. Tá? Mauro, legal, eu tenho já um crédito, ele está na minha despesa fixa, porque é uma parcela fixa, então, tô lá, fiz o meu planejamento, só que eu acho que eu consigo trazer esse crédito, meu crédito é fora do Banco do Brasil, eu quero trazer para o Banco do Brasil para pagar mais barato. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Vocês pagam alguma coisa? Vocês não pagam. Então, para quem tem crédito fora no mercado, é importante que vocês saibam que fazer portabilidade de dívida é possível e é muito recomendável se você consegue condições melhores, porque isso vai melhorar bastante o seu orçamento e vai ajudar bastante na educação financeira de vocês. Certo? Beleza. Uma das soluções para a educação financeira é crédito. Para quê? Para ajuste do orçamento e para que a gente consiga fazer o caminho ideal da educação financeira, sair de deficitário para superavitário. Né? Porque o crédito ele ajuda no parcelamento do dia a dia de vocês, uma hora ele acaba e vocês já conseguem uma situação mais saudável. Beleza. Outras soluções, e aqui eu quero falar de seguros, que são itens importantíssimos no planejamento financeiro, porque eles evitam aquelas despesas imprevistas que eu falei no começo. Vamos falar do primeiro, que acho que é o mais básico, que é o seguro de vida. O brasileiro, por si só, a gente tem uma penetração no mercado, só um dado para vocês. Brasileiro, 10% dos brasileiros têm seguros, qualquer tipo de seguro. Tá? Só que, assim, uma coisa importante que talvez vocês concordem comigo. Grande maioria de nós tem seguro de automóvel, por exemplo, não tem? Tá maluco, né, Mauro? Não vou ter. Eu trabalho aqui no centro, eu desço aqui, podem quebrar o vidro do meu carro, podem roubar meu carro, eu não vou ter seguro. Vocês estão certos. Isso previne vocês de terem um gasto imprevisível. Vocês estão protegendo bem de vocês, certo? Certo. Só que muitas vezes a gente não pensa que eu fazer um seguro de vida para proteger o meu bem mais importante, além de mim, que é a minha família, acaba sendo uma despesa. Então, o seguro de vida, para que ele serve? E aí, mais um item de planejamento financeiro para vocês. Para que eu consiga suprir a dor da minha família, além da emocional. Então, eu vou faltar. Eu vinha faltar, não estou mais aqui. A minha família vai sofrer. Muitos de vocês, se não a grande maioria, é o único provedor da família, ou o provedor principal. Se eu não estiver mais aqui, o que vai acontecer? Eles vão ficar muito tristes. A dor emocional é inevitável. O seguro de vida evita a dor financeira, porque muitas vezes eles dependem de mim para finalizar a escola, dependem de mim para o dia a dia, dependem de mim, inclusive, eu posso ter vários bens, mas se não tiver um recurso para acessar esses bens por meio de um inventário, por exemplo, eles não conseguem ter direito a nada depois. Então, seguro de vida é importante porque é uma proteção para a sua família. Além disso, ele tem coberturas em vida. Então, uma doença grave, por exemplo, que às vezes eu recebo, eu não tenho cobertura, vocês vão receber uma indenização em vida para tratar. Eu sei que é chato falar isso, a gente está falando de desconforto aqui, talvez vocês fiquem um pouco desconfortáveis para falar disso, mas talvez só quem uma vez, e eu precisei do seguro, felizmente minha mãe não está mais aqui, eu precisei do seguro de vida e eu sei da importância que ele teve na vida da minha família. Né? Nós somos em 4 filhos dela, e só quem precisou de seguro de vida sabe da importância que ele nos dá. Certo? Isso não só seguro de vida, mas todos os seguros. Legal. Seguro residencial. Despesa imprevista. Aí eu vou fazer até um paralelo aqui, vocês me desculpem. A única pessoa que não precisa fazer seguro residencial, sabe quem é? Um cara chamado Rodrigo Hilbert. Vocês conhecem esse cara, não? Conhecem, né? Vocês conhecem esse cara? Seguro residencial, para que ele serve? Ele serve para cobrir o meu imóvel, beleza. Se cai um avião lá, tranquilo, está coberto. Um incêndio, está coberto, legal. Qual que é a grande importância do seguro residencial e quem tem seguro residencial aqui? Eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque eu sei que todo mundo tem, senão vai ficar chato. Toda hora vocês levantando e abaixando a mão. Assistências emergenciais. Então, por exemplo, vocês estão aqui,
Doutora Marcela, supondo que ela mora sozinha, quebrou o sifão da pia dela. 10 horas da noite. Você sabe consertar, doutora, o sifão? Não sabe. O Rodrigo Hilbert sabe. O que ele vai fazer? Ele vai abrir a geladeira, provavelmente vai pegar uma manteiga, um chantilly, vai criar um sifão e vai instalar. É ou não é? Então, ele não precisa de uma assistência emergencial. Mas a doutora Marcela vai precisar. Ela não sabe consertar, nem eu sei. Supondo que a doutora Marcela tenha o seguro, ela vai acionar o prestador, 15 minutos está lá, conserta, tudo certo, não paga nada, porque já pagou no prêmio mensal. Mas vamos supor que ela não tenha, ela liga para o zelador, eu conheço aqui o Zezinho da esquina, ele está vindo agora. Se o Zezinho da esquina cobrar R$1.000, a doutora Marcela vai ter que pagar ou não vai? Vai ficar com a pia estourada, vazando, esgoto? Não vai. Então, assim, o que vocês precisam pensar? Os seguros, eles protegem de despesas imprevistas. Eu não sei quando vai entupir minha privada, eu não sei quando eu for virar a chave da minha porta, vai estourar no miolo e eu vou precisar de alguém para fazer. Se eu tiver algo que proteja isso, que me dê tranquilidade para saber quando eu preciso, eu tenho, fica muito mais fácil, certo? Inclusive, falando do Rodrigo Hilbert, até lembrei de um negócio interessante, assim. Não sei se vocês viram, acho que vocês viram, né? Principalmente as mulheres, né? É um cara feio pra caramba. Ele um dia caçou um negócio lá na fazenda dele maravilhosa e ele não tinha como assar o que ele caçou. Ele construiu um forno. Vocês lembram dessa história? Ele olhou na fazenda, tinha umas argilas ali, ele falou, vou fazer um forno. Fez o forno, cozinhou, a comida ficou bonita, deve ter ficado gostosa, né? Mas para vocês verem que, tirando ele, todos nós precisamos de seguro residencial. Porque nem se ele não tiver fogão, ele consegue resolver. É ou não é? Essa foi boa, né? Mas é que eu lembrei dele porque eu vi ele esse final de semana, estava passando TV, ele estava lá. Legal, então seguro residencial, assim, tem outras assistências, tem muita coisa diferente, inclusive, já fazendo também uma propaganda do nosso, tem um seguro residencial, um dos itens do nosso seguro residencial que dá direito à fechadura eletrônica gratuita. Então, eu odeio carregar chave, eu sempre deixo a porta aberta, que os ladrões não me escutem. Eu instalei a fechadura eletrônica para não precisar fazer. Já está no custo do seguro. E outros benefícios mais. Legal, mas mais do que isso, os serviços emergenciais, eles fazem com que vocês não tenham gastos imprevistos. Seguro alto, já falei, acho que não, né, em São Paulo, não ter seguro de carro, acho que é loucura, né? Seguro celular, que aí cobre a quebra do celular e o roubo. Aqui em São Paulo é importante seguro celular, não? Não? Aqui no centro, tranquilo, né? Inclusive, a gente está lá, o Thiago, meu par aqui, cuida de seguridade, e a gente está com um rapaz que está substituindo um outro rapaz aqui, veio do interior. Ele mora lá em Franca, né? Mora em Franca, e a gente trabalha na Avenida Paulista, né? A Avenida Paulista também está super tranquilo, né? De roubo. Sossegado. E aí, a gente saiu do prédio, ele estava com o celular aqui no ouvido, a gente falou, cara, baixa esse celular, porque se alguém pegar, passar uma bicicleta, vai levar. Qual que é a importância do seguro celular? Justamente para essas questões. Às vezes eu tenho um celular de R$10.000, eu posso fazer um seguro de R$60 por mês, que se acontecer alguma coisa, eu consigo suprir. Legal. Seguro viagem e seguro crédito protegido. Seguro viagem, acho que é praticamente obrigatório, né, para que vocês acessem aí. E seguro crédito protegido, para quem tem empréstimo, para quem já tem o crédito contratado, você consegue proteger a sua família numa eventual falta de vocês, para que eles não tenham que fazer o pagamento integral da dívida. Então, mais uma tranquilidade, mais uma proteção que vocês deixam para a família de vocês. Beleza? Legal. E para quem fez o caminho correto, o caminho da glória, superavitário, neutro, deficitário, neutro, superavitário, sobrou dinheiro no mês, vocês conseguem guardar dinheiro. E aí, vocês têm várias opções também, pelo tempo aqui eu não consigo listar cada item, cada classe de ativos para vocês, mas vocês conseguem simular de acordo com o objetivo de vocês. Então, quero fazer uma viagem ano que vem, Mauro. Aonde, com que, como eu faço investimento? Vocês conseguem clicar aqui e ele já faz toda a simulação para vocês e indica de acordo com o perfil de vocês. Tá bom? Beleza. Mauro, você mostrou o aplicativo legal, bonito, tranquilo, só que eu quero falar com alguém. Como é que eu faço? Eu preciso de uma assessoria para falar de crédito, de seguro. Eu não sou o Rodrigo Hilbert, então vou ter que contratar um seguro residencial, preciso dele.
eu consigo falar com o gerente dentro do aplicativo, no ambiente seguro e logado. Entrei no aplicativo, depois vocês podem consultar aqui, o balãozinho de conversa, clicar em agência, vai direto para o gerente de vocês ou a equipe fazer todo o atendimento. Legal? Então, vocês conseguem ter assessoria para qualquer item que vocês precisarem. E, por fim, é bastante importante que vocês, planejadores financeiros profissionais, a partir de hoje, conheçam todas as vantagens que vocês podem ter também, tanto em economia, com base no que vocês já têm, quanto em cashback, que é um termo bastante atual, né? Então, eu gasto e recebo uma parte de volta. Dentro do aplicativo de vocês, vocês conseguem ver as lojas que vão dar esse retorno para vocês. Cartão de crédito, para quem usa, que é um item de educação financeira bastante importante para concentrar e vocês ganharem pontos, vocês têm todos os benefícios também. E alguns descontos que vocês têm em lojas, só por ser cliente do Banco do Brasil, tá? Isso aqui, só por ser cliente, você consegue ter essas informações. Beleza, gente? Tranquilo? Estão profissionais já? Ainda não? Mas pelo... Consignado, o que a gente tem? Né? Vocês conseguem acessar diretamente ali dentro do portal de vocês as taxas. O que é importante, falando de crédito aqui consignado, que são os benefícios que os servidores têm, né? São as menores taxas do mercado para crédito. Então, benefício do servidor da prefeitura, as menores taxas do mercado. Tá? Então, vocês que precisaram de crédito, vocês têm, por exemplo, o cartão de crédito que foi bastante utilizado aqui, e vocês não têm o valor integral da fatura. Eu consigo contratar um crédito mais barato, consignado, por exemplo, para que vocês consigam pagar sem incorrer em juros maiores. Tá? Então, esse é o benefício principal, doutor, dos servidores. Tá? Cartão de crédito, sem anuidade, vocês não têm custo de anuidade por ter cartão de crédito. Então, vocês conseguem fazer toda a concentração de gastos de vocês sem incorrer em juros maiores e sem incorrer em mais gastos. Como eu disse, das despesas que vocês têm fixas e variáveis, vocês não vão ter esse tipo, até por ser cliente do Banco do Brasil. Fala, doutora. O cartão de crédito, na verdade, ele tem que ser utilizado como um instrumento para você concentrar os seus gastos. Ele não pode ser utilizado como crédito. Então, você perguntou, doutor, eu tenho um limite, por exemplo, de R$10.000. Eu faço todo esse gasto do cartão de crédito, certo? Ele incorre no limite chamado de rotativo, que é um crédito não consignado. Então, essa relação é a seguinte: eu tenho um crédito que eu consigo pagar uma parcela mensal muito mais barata, e o cartão de crédito ele traz um custo muito mais caro e que eu não consigo controlar, que eu vou pagando todos os meses. Tá? Então, assim, como benefícios que a gente tem de diferença são as condições de taxa de juros e a ausência de tarifas que vocês pagariam para esse tipo de limite de crédito e linha. Tá? Fala, Thiago. Como eu disse, o cartão de crédito, ele permite que eu concentre todas as dívidas, né? Então, concentre todos os meus gastos. Então, eu faço as minhas compras no aplicativo de comida, por exemplo, eu vou pagar só 40 dias depois. Então, eu consigo fazer com que esse recurso que eu vou receber na minha conta, eu utilize só mais para frente. Além disso, eu somo pontos, como está aqui na tela, eu somo pontos que eu posso trocar por prêmios, eu posso trocar por viagens, por passagens aéreas, e no débito eu não teria isso. No débito eu teria que pagar, e muitas vezes eu não tenho recurso naquele momento, então eu consigo postergar. Essa é a grande diferença. Obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado ao Mauro Barleta pela apresentação. Acredito que foi extremamente proveitoso para todos. Gostaria de agradecer também... alguma pergunta? Tem alguma pergunta aí, gente? Pode falar. Desculpa, eu não escutei no comecinho. O cartão de crédito, vocês não têm anuidade no primeiro ano, mas ela pode ser prorrogada de acordo com os gastos que vocês têm. Tá? De qualquer forma, assim, essa parte do cartão de crédito, o banco ele tem feito algumas ações para isentar periodicamente a anuidade. E aí você consegue, só falando com o seu gerente, fazer essa prorrogação da isenção. Tá bom? Isso, inclusive, é um benefício dos servidores.
Até que eu estou sem meu celular aqui, né? Que a gente tem um vídeo, a gente tem uma nova conta, que a gente chamava de conta jovem, agora é BB Cash, que é a conta para que os filhos de vocês, parentes de vocês, a partir de 13 anos, consigam já ser inseridos nesse mundo de educação financeira, tá? A conta pode ser aberta pelo aplicativo, né, Thiago? Tem alguma outra coisa que eu esqueci de falar aqui? Sem nenhum tipo de custo, né? Exatamente. Então, é bastante importante para que os filhos de vocês ou os menores de idade que vocês conhecem já sejam inseridos nesse mundo aí da educação financeira. Mais alguma pergunta? É isso aí. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer ao Mauro, gostaria de agradecer ao Banco do Brasil pelo apoio, pela palestra que foi apresentada. Agradeço também a Secretaria de Turismo, mais uma vez, a Secretaria de Cultura da pessoa com deficiência, a Secretaria de Governo, Comunicação e Saúde pelo apoio nos eventos. Agradeço também a toda a equipe de SEGES, da Secretaria de Gestão, que participaram da organização desse evento. Agradecemos a todos os servidores da Prefeitura Municipal de São Paulo, porque a cada dia tem aí se dedicado. Passamos por momentos tão difíceis, né, nos últimos anos. Neste dia nós falamos também da Covid. E quem trabalhou neste período sabe como foi difícil e como tem sido difícil ainda essa etapa. Então, esse Dia do Servidor é um dia muito importante. Os sinceros agradecimentos à Secretaria de Gestão e da Prefeitura de São Paulo, a todos os servidores. Então, neste ato, encerro este evento, convido a todos para um café de encerramento e fiquem atentos para as atividades, para os eventos da Secretaria de Gestão, que estão sempre disponibilizados nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e na internet. Muito obrigado a todos e boa tarde.